Graça e paz, queridos. Quantos são incendiados aí já? Tá forte demais, hein? Meu Deus, se ele continuasse essa última música aí, tá quase caindo ali já. Gente, é forte, hein? Bênção demais. Aleluia. Obrigado demais pela honra de estar aqui. Trago um abraço para o pastor Calito, pastora Leila, toda a nossa família, Igreja da Cidade. Honra estar aqui. Obrigado, pastor Nadinho, pastora Beth, Vinícius, Ariano, Caio, a Karina, o Guilherme, a Juliana, o Ricardo, a Vanessa, todos os demais pastores, supervisores, todos que cuidam de pessoas, todos os líderes de ministérios, todos os filhos espirituais desta casa. É que vocês estão aqui, mas vocês não conseguem dimensionar o quanto essa igreja inspira. Quando eu saio para ministrar em outras igrejas, sempre eu dou esse exemplo aqui dessa igreja, que é uma igreja família, tem tocado gerações e sacudiu a Zona Leste e daqui para as nações. Aleluia, é forte demais. Não é normal o que acontece aqui não, viu? Eu já chego chapando aqui já no carro, já. É bom demais. Eu queria que você aplaudisse o Senhor Jesus por aquilo que Ele derramou nesta casa. Aleluia. Aleluia. Fique em pé, rapidamente. Fique em pé, rapidamente. Você consegue levantar suas mãos 30 segundos e profetizar o novo, o inédito sobre essa casa? Com gratidão mesmo. Você foi alcançado aqui. Você está sendo discipulado aqui, você está sendo curado aqui, você está sendo transformado aqui, você está sendo equipado aqui, Eremanácalas. Comece a profetizar, aleluia. O céu deste lugar é o céu da sua casa, é o céu da sua vida. Ei, honre aquilo que Deus derramou neste lugar, e este lugar é a sua família. Ei, vai profetizando, declarando sobre todas as faixas etárias, crianças, juniores, adolescentes, jovens, adultos, idosos, o elo geracional, aleluia! Obrigado, Senhor, pelos milagres da multiplicação neste lugar, aleluia! Obrigado, Senhor, pela transformação que essa casa de oração tem levado, aleluia, ações de graças e louvor, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, aleluia, aleluia. Vamos aplaudir mais uma vez, Senhor Jesus. Ei, aleluia, aleluia. Aleluia. Pega a sua Bíblia e abra em 1 Reis 19. Vamos ficar em pé para a leitura da palavra de Deus. O encontro, a gente não pode que o encontro da terceira idade seja melhor do que, Vamos lá. Aleluia. Você olha para o Nadinho assim, você vê vigor. O homem não envelhece não, meu Deus. O que você toma, Nadinho? Meu Deus do céu, né, Beth? Impressionante. O homem tem uma energia, né? Aleluia. Tem lugar que a gente vai pregar, Nadinho. Geralmente quando é rapaziada, eles oferecem Red Bull pra gente. Eu falo, se eu tomar isso aí, meu amigo, eu já entro. É melhor não. Nosso Red Bull é o Espírito Santo, aleluia. Aleluia, aleluia. Vou ler na versão NVI. O chamado de Eliseu. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Preste atenção nessa informação. Filho de 1 Reis 19. Vamos lá. De novo. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois
e conduzindo a 12ª parelha. Ele era um empreendedor. O empreendedor estava prestes a se tornar o sucessor de Elias. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Parece que ele tinha a paternidade bem resolvida. Tem gente que não é selecionado porque não resolve isso. Nós temos um pastor de discipulado na nossa igreja, um mestre. Tem 3 filhos pequenos. Alguns anos atrás, ele perguntou: alguém pode definir o que é vida cristã? Aí o menorzinho levantou a mão e disse: é resolver os seus BOs. A capa não veio sobre um órfão. E parece que ninguém do seminário, da escola profética de Elias foi escolhido. Aqui foi um empresário. Uma pessoa em mais um dia comum. Meu Deus, vai explodir isso aqui hoje, hein? Vai ser forte demais. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Disse: então irei contigo, vai e volte. Respondeu Elias: lembre-se do que fiz a você, a capa da sucessão. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo. Eu chamo esse churrasco de churrasco do envio. E eles comeram. Tudo nasce com uma semente. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Que Deus aplique essa palavra no meio e no seu coração, amém? Amém? Aleluia, pode sentar-se. Então eu quero falar aqui sobre continuidade. A passagem de bastão geracional no reino. Eu trouxe um bastão cromado, mas eu ganhei um dourado, já fui para outro nível, né? Dá licença, entendeu? E para ilustrar isso, o texto de Malaquias 4:6, o último verso do Antigo Testamento é o seguinte: e ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então, o último verso da antiga aliança, podemos dizer assim, fala de paternidade, fala de elo geracional, e diz que se isso não acontecer, haverá maldição na terra. E diz ainda Malaquias que viria um com o espírito de Elias. Debaixo dessa palavra, você já percebeu que depois de 400 anos de silêncio profético, no batismo de Jesus, registrado em Mateus 3, no batismo de Jesus, o batismo acontece, João, que é esse que vem no espírito de Elias, que é o que tem a unção de paternidade e duelo geracional, é ele quem batiza Jesus, o Filho de Deus. E quando ele é batizado, os céus se abrem, o Espírito vem como pomba, e 400 anos de silêncio profético é rompido. Tudo bem, começa com uma voz mais preliminar de João Batista, mas o próprio Deus
Ele vai falar, depois de 400 anos, e ele fala: este é o meu filho amado, que me dá prazer. A voz profética é liberada para afirmar que agora chegou a era da filiação. Jesus veio salvar o planeta de órfãos e levar para a casa do Pai. Ele sai daquela atmosfera de paternidade, é conduzido para o deserto e ele é tentado. E qual é a primeira tentação do diabo? Desse coisa ruim. Ele diz para Jesus: se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Essa é a verdadeira guerra de narrativas. Vamos ouvir a voz da paternidade ou a voz da orfandade? Jesus tinha ouvido que ele era um filho amado. Então, ele responde para o diabo, que é especialista em orfandade. Onde tem orfandade, os demônios farejadores encontram e se aproximam. A principal agenda do diabo aqui na terra é trazer orfandade para o nosso coração, porque ele mesmo virou as costas para o Criador, seu Pai. E de Lúcifer se transformou em Satanás, diabo, antiga serpente, capiroto, coisa ruim. E Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu sou meio viajante, fui pastor de criança, então eu dou uma... É mais ou menos assim na minha cabeça. Jesus olha para o diabo e diz assim: quero me apresentar para você, eu sou Jesus. Você vai apanhar de mim a partir de agora. Entendeu? Porque eu inauguro uma nova era de seres humanos que viverão do céu e não da terra. Que serão verticalizados. Que serão não terráqueos, mas seusáqueos. Aleluia. 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 E você não me vencerá, e eu reproduzirei filhos. E esses filhos também destruirão os seus intentos malignos de trazer orfandade à terra. Queridos, uma hora a gente tem que ganhar alto. Eu ganhei alto. Eu não sou mais preso a nenhum nível de orfandade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Foi um rolê, foi difícil. Deve ter anjo no céu fazendo terapia. Eu dei trabalho demais. Eu fui pregar esses dias, no meio do ano agora, na nossa conferência, que a gente chama os nossos amigos da Rede Inspire, lotado, tão lotado que tivemos que ter um auditório só para os pastores. E me escalaram para pregar para os pastores um dia. Eu preguei sobre equipar os santos. E foi uma chapação, um negócio maluco. E quando eu fui para o meu lugar, um pastor chegou e profetizou 25 minutos na minha cabeça. Eu falei: meu Deus, que isso? E a essência do que ele disse foi o seguinte, que eu quero repartir com você. Recebe isso. Ele disse: até agora, a sua influência tem sido em função da sua cura. Mas a cura não é fruto, a cura é correção de rota. Se prepare, porque agora virá o fruto. E o seu legado não está simplesmente na cura, está no fruto. Então,
crente, cria juízo nessa cabeça e coopere para acelerar esse processo de cura. Porque a cura é uma correção de rota. Depois da cura, você vai entrar então no estado que você nunca deveria ter saído. Talvez você nunca reconheceu esse estado que pós-cura gera. Algumas pessoas estavam na rota certa, depois por escolhas deles, dos outros, saiu. E aí tinha uma referência, mas alguns de nós, dependendo do nosso histórico, nunca passamos por outro processo até então, senão de cura. Mas chega uma hora que esse processo encerra. Querido, em nome de Jesus, você precisa ser a maior propaganda de que o evangelho dá certo. Através da sua cura, mais o seu fruto. Aleluia. Aí quando ele estava orando, lógico, veio uma loucura na minha cabeça. Coisa de doido. Eu vou ter que fazer. E tem a ver com essa palavra liberada. Falei, meu Deus. Então nós temos aqui um bastão. E tem uma imagem aí da corrida 4x100. Eu não sei se você já assistiu uma corrida dessas ao vivo ou em uma transmissão. É fascinante. E o que dita, fora o preparo dos atletas, é exatamente na hora da passagem do bastão. A passagem do bastão pode definir a corrida. Alguns se lembram, lá em Pequim, o tão imponente time norte-americano não conseguiu, porque houve um impasse na hora de transmitir a passagem e isso gerou uma penalização, eles não conseguiram. Deve ter uma imagem aí. Pode colocar a imagem do 4x100. Você pode colocar na hora que você achar aí, tá? Então, o que nós estamos vendo nessa conferência Continuadores? E que o que lemos aqui no texto de Elias e Eliseu. O que vimos aqui, revisitamos em Malaquias 4:6. O que eu comentei aqui sobre Mateus 3, o batismo de Jesus, e depois Mateus 4, a sua tentação. Nós não podemos impedir que esse elo geracional aconteça, e nós temos que fomentar essa passagem de bastão. Quando um time 4x100 ganha, os 4 sobem no pódio. O que começou a corrida, ele não vai para o vestiário. Ele continua torcendo, gritando, incentivando e com a expectativa alta. Em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a sua vida. Você vai ter saúde suficiente e vigor para ver as próximas gerações frutificando. E você cooperará para que isso aconteça. Aleluia, 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 aleluia. Tem que cuidar, tá? Tem que cuidar. Tem que, depois você pesquisa aí o que o Nadinho faz. Porque você tem que cuidar para ter longevidade. E eu aprendi o seguinte: quem permanece tem história para contar. Eu acho que eu falei da outra vez, eu estou há 51 anos na mesma igreja. É minha idade. Eu trouxe uma foto aí minha, junto com a igreja nossa. Tem uma foto aí, pode colocar. Não, não é essa não. Essa aí. Esse rapazinho aí, de laranja, sou eu. Que? Perto do violão aqui. Nossa igreja era um pouquinho mais do que isso aí, ó. Então eu nasci em 1974, já estava na igreja. Então eu me considero tipo assim um lobo-guará, um mico-leão dourado. Em extinção. E a nossa igreja vai fazer agora 84 anos. 84 anos.
Eu estou há 51 anos. Aleluia. Gente, eu fico pensando, minha família deu tanto BO, né? A minha família deu tanto BO que eu ganhei um best-seller. Que a paternidade bem resolvida. No fundo, eu tenho que agradecê-los. Um dia eu pensei, cara, eu vou me apresentar a partir de hoje só Fabiano. Como que você chama? Fabiano. Eu vou, pelo menos, na hora de comunicar, não vou falar meu sobrenome não. De tanta coisa. Mas eu não troquei meu sobrenome. Deus me restaurou. Muitas coisas da minha família nunca mudaram. Mas eu mudei. Por causa disso aqui, ó. Da família que está num plano superior que inclui a nossa família. Que é a família espiritual. Eu perdi um pai, órfão de pai vivo. Ganhei muitos pais na igreja. Minha mãe com transtorno bipolar de humor, 35 anos. A perdi. Eu que tinha que ajudá-la. Eu brinco que eu sou um tipo psiquiatra mesmo. Conheço tudo que você possa imaginar de transtorno bipolar de humor. É tenso demais. Fiquei codependente da doença da minha mãe. Tive que tratar depois disso. Mas na igreja eu ganhei muitas mães. Meus irmãos pararam no tempo, em muitos aspectos, espiritualmente e etc. Mas eu ganhei muitos irmãos na casa de Deus. Aleluia! Aquilo que a nossa família biológica não consegue dar, a igreja reparte. Aleluia! E eu quero dizer algo que eu estou sentindo no meu espírito aqui. Talvez você não ganhou alta em relação aos desafios com a sua família formadora, biológica. Porque você não conseguiu entregar sua expectativa para Deus em relação ao que você imagina de desfecho para a sua família. Entrega. Eu pensei no final, tipo Hollywood, não deu. Entendeu? Ó, pra você ter uma noção. Minha mãe tinha 10 irmãos. Meu pai tinha 5 irmãs. Ele é o mais novo. E as famílias se conectaram. Meus pais eram muito relacionais. Então era um clã só, é muita gente. Meu pai foi desconstruindo todas as pontes relacionais da sua história. Sabe quantas pessoas tinham no velório do meu pai, no momento fúnebre do meu pai? Cemitério? 2 pessoas. Eu e um amigo. Graças a Deus que eu fui. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, que eu fui. Quem não foi e deveria ter ido, tem que resolver. Eu fui. Então entregue toda a sua expectativa diante do Senhor. Tem uma coisa. Entenda que agora você é o protagonista da sua história. Então nenhuma corrida de revezamento se vence apenas com velocidade. Vence-se com a transmissão correta do bastão. Na história olímpica, cerca de 30% das equipes favoritas perderam medalhas por causa de erros na troca. Falta de sincronização, insegurança, mão estendida no momento errado, excesso de autoconfiança ou simplesmente falta de treino conjunto. Nós estamos vivendo um desafio enorme para conectar gerações. O Marcos Madalena é especialista, nosso pastor lá, em gerações, geração A, D, Z, H. Ele começa a falar, começa a viajar, eu falo, meu Deus, não entendi nada, mas é bom demais. Ele tem um livro chamado, ele lançou agora para a editora Vida, Lidere para o Futuro. Vale muito a pena ler o livro dele, que ele lançou agora. Lidere para o Futuro. Ele é especialista nisso, ele ficou 18 anos como pastor de juventude, ele fala com propriedade. Mas eu brinco com ele, Marcos, só tem 2 coisas que une as gerações: missões e adoração. Missões e chapação, não tem mais nada. Gente, esses dias eu fui
no encontro dos adolescentes. On fire, me chamaram. Lá na nossa igreja. Gente, quando eu entrei, eu já entrei dando avião já. Falei, meu Deus, tá forte. Rapaz, tinha uma hora lá que eles não estavam nem mais me considerando um pastor, mas um irmão que veio para chapar também. Todo mundo abraçado já, no pêndulo, um negócio doido. E gente, uma hora eu senti no ambiente a unidade. Eu falei, é isso aqui. É a presença de Deus. É o ajuntamento dos santos. De forma geracional, aleluia. Até hoje, queridos, até hoje, eu tenho o maior prazer de ministrar, desde as crianças até os idosos. A presença de Deus. Vou lá mais para frente. Vamos lá. A continuidade precisa ativar a filiação e o destino. Caso contrário, não acontecerá. Como estabelecer um processo de continuidade? Nesse texto que nós lemos, você pensou que eu não ia voltar no texto nunca mais, né? Eu volto. 1 Reis 19. Primeiro, crie um ecossistema anti-orfandade. Crie um ecossistema anti-orfandade. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu. Elias deixou de ser autocentrado. Elias deixou de ser perfeccionista no nível que não consegue ver sucessores. Elias decidiu repartir unção, transmitir unção. Elias decidiu liberar o destino da próxima geração. Foi algo intencional. Vocês sabem que talvez a maior crise da igreja evangélica brasileira seja a questão da sucessão. Tem gente, vou falar aqui, só para a gente entender, que não larga o osso, impressionante. É igual o rei lá do Shrek, o sapinho, vai quase morrendo. O pessoal, morreu, ele volta. Morreu. Volta. Eu falei, o que é isso? Morre logo. Entenda o seguinte, o mecanismo anti-orfandade é importante, porque esse assunto é de guerra espiritual. Lembre-se do seguinte, a orfandade tem raízes. Ela começou em Lúcifer, tornou-se estrutural na queda, foi vencida por Jesus, mas a filiação é uma escolha. Por isso que eu tenho um livro chamado, escrevi com a minha pastora, Escolha Ser Filho. É tudo profético. Nossa, mas o que tem a ver Fabiano Ribeiro com Leila Paz? Então, uma é líder, mãe espiritual, e outra é filho. O rebelde, o órfão, já pega o livro, já cai, já começa a libertação ali. Como é possível chegar num nível de intimidade onde é possível produzir uma literatura sobre esse assunto? Aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia fala, rapaz, você é doido. Não, eu vou até o fim com isso aí. Vou escrever esse livro com a minha pastora. E vai ser um ato profético. Todos os dias, querido, todos os dias, no meu devocional eu oro, Senhor, converta os corações dos meus pais espirituais e dos seus filhos, porque a minha aliança com a minha liderança é transgeracional. Sacou? Senhor, converta o coração deles os corações do meu clã, que está crescendo. A minha outra filha vai casar agora. Todo mundo conectado. Porque a validação de uma unção é na próxima geração. E acabar a história de Elias nesse sentido, se Elias não tivesse um sucessor. A filiação é uma escolha. Diga assim, eu escolhi ser filho. Ser filho de Deus. E ser filho espiritual. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.
Tem que falar, querido. Tem gente que fica, falou baixinho, mas tem que falar. Fala de coração. Descansar na verdade de que Deus o chamou para ser filho, irá desligar a pressão de se autoafirmar. Aleluia. A continuidade, para que ela se estabeleça, é preciso também validar a próxima geração nos processos. Eliseu estava arando com 12 parelhas de bois, 12 o número apostólico, 12 ilustrando que era um processo na vida. Tem gente que fala para mim, pastor, quando que eu vou começar a pregar? Ô querido, amado, maravilhoso, ô abençoado, tem um processinho, tem um processinho, mas aleluia, porque tem gente ainda querendo pregar. Eu não sei aonde estava falando essa semana. Gente, por que todo mundo celebra quando alguém passa em medicina e ninguém celebra quando alguém diz que quer ser pastor? Eu não vejo nada no TikTok, nada. Tudo se abraçando, chorando, emocionado. Como se medicina também fosse resolver tudo. Nada, não critico não, mas eu vou dizer para você, cara. A quantidade de médicos também nada a ver, impressionante. Rapaz, vem um médico assim, você está lá morrendo lá, de dor, vem um cara de Crocs, eu já pego mal. Eu já sou raiz isso aí. Eu já peço para sair. Eu já simulo um desmaio, já saio. Tá doido? Tá doido? Tá doido? Virou bagunça o negócio. Tudo médico que não quer dar plantão, porque no final de semana tem que surfar. Entendeu? Vamos aí. Agora eu não vejo ninguém, tipo assim, final de campeonato, um beijando o outro, querendo desmaiado. Ei, passou igual o Galvão, é tetra. Eu não vejo. Não vejo. Sabe o que acontece? Nós estamos mostrando para a próxima geração o nosso senso de prioridade. Isso aí. É desse jeito. Pode ser pastor e pode ser médico, mas nunca pastor, nunca missionário, nunca líder de nada na igreja. Deixa eu dizer uma coisa. O que uma geração despreza, a outra rejeita. Valide a próxima geração. Convide a próxima geração para os processos. Identifique as flechas no meio da comunidade. Quem serão os novos Timóteos? Podemos incluir as meninas também. Timóteas. Aleluia. Tem pastor e pastor, na minha opinião. Aqui também, né? Aleluia. Rapaz, você mal terminou o médio. Seu filho não pode ser pastor não, queridão. Ele tem que ser o suprassumo do seu que lá. Aí você fala assim, não sei por que o coração do meu filho está secularizando. Então, porque você já é secularizado. Seu filho entra no médio, você não traz mais ele para a igreja, nem para a célula. Porque agora ele tem que estudar para passar e falar, É por isso que entra na faculdade de qualquer jeito. É por isso que dia 1 da faculdade está negando a fé já. Dia 1 da faculdade o galo canta. Já negou. Dia 1, nem começou. Nossa, o que aconteceu com meu filho? Então, querido, continua fazendo isso, essas escolhas. Tira ele da célula para ele ficar estudando 1 ano. 1 ano ele teria que ser preparado espiritualmente para ir. Porque para ir para a universidade, minha filha fez federal, estadual. É quase como se fosse um envio para um país que persegue cristãos. Em 15 dias minha filha disse assim, não dá para mim, pai. Eu falei, aí, tá vendo, filha? Você falou que no nosso colégio você estava numa bolha. Tá vendo? Não, vou te ajudar, mas eu tenho que falar isso. Eu não aguentei, né? Desculpa. Tive que falar, tá vendo? Você começou a falar, tô numa bolha. Não, você estava sendo preparada. Porque lá na nossa igreja nós temos desde 0 até a faculdade. Se quiser estudar também lá, psicologia, direito, tem. Eu quis fazer outro curso, foi para federal.
Ela voltou, a gente começou a orar, 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 orar. Essa menina aí marchando, falando em línguas. Falou, pai, o diabo está voando lá. E para a glória de Deus, essa menina tirou 980 na redação. Quem tirou 980 provavelmente tirou, dos 2 avaliadores, um deu 1000. Falei, não, você vai. Para a glória de Deus. Fomos lá no TCC dela, totalmente assim, na nossa. Ela só tinha me dito, pai, o meu suprassumo de professor, ele é órfão. Tem uma coisa trágica com o pai. No finalzinho vou chamar e falar, vou dar o livro, falar com o senhor ator, tal. Só isso que eu, tal. Mas a gente tá ali, na nossa. Entra lá os docs, pós-docs lá, sentados. Aí um fala, Raquel, tô vendo que o pessoal meio parecido com você, é o seu clã? Ele falou, é. Ei, vocês estão de... Antes de começar qualquer coisa aqui, falou para os amigos. Antes de começar qualquer coisa aqui. Parabéns, porque a Raquel deve ter saído de algum lugar, saiu de vocês, né? Ela não só está se formando, ela melhorou o curso. E essa quantidade de alunos aqui, para acompanhar o TCC dela, não acontece em curso nenhum. Aí o outro, já que você começou na informalidade, eu quero dizer o seguinte, Raquel. Você pode ser o que quiser na sua vida. Você tem uma coisa que te traz um brilho, que a gente não vê nenhum tipo de limite para você. Eu quase levantei a mão aceitando Jesus ali, os caras estavam pregando. E a gente não profetiza na próxima geração, aqueles caras que eu acho que tudo ateu, profetizando a vida da minha filha. Tá forte. Você tem que declarar o céu sobre a vida dos seus filhos. Mas o destino deles pertence a quem? A Deus. A Deus. Nessa noite, gente, eu nunca falei isso, eu vou falar. Nessa noite, jovens decidirão pelo ministério. Pastoral. E tem pais que vai, tipo, falar, meu Deus. Tem pais que vai querer xenicar. Você vai me lembrar da minha cara com o olho esbugalhado, dizendo, para! Não é que eles não pertencem a você só quando te convém. Eu não estou nervoso não, estou empolgado. Tyler, que tem um livro fantástico chamado Liderando o que você não iniciou. Título importante. Liderando o que você não iniciou. É da nossa editora. Diz assim, o imediato não é sustentável. Se Deus não acabou de trabalhar, eu não acabei de esperar. Então, nós temos que respeitar o processo para preparar, validar e impulsionar a próxima geração. Terceiro, a continuidade acontece quando a gente compartilha a unção. Aleluia. Aleluia. Nós temos que dar um chacoalhamento na próxima geração. E soprar. E transmitir. E repartir o que nós carregamos do céu. Fome, sede, dons espirituais, visão do reino. E até esse senso sacrificial por amor à igreja de Cristo. Eu não ouso chegar na igreja, eu não ouso chegar no céu, já não vou chegar porque já foi, já aconteceu, sem nenhuma marca de amor pela igreja. Porque Jesus tem marcas. Porque a Bíblia diz que ele deu-se a si mesmo pela igreja. Aleluia! Aleluia! Dá trabalho, igreja? Sim ou não? A convivência? É sua família não dá não? Tá chegando agora o final de ano, você começa a orar, Senhor, oração contrária. Não traga aquele parente no negócio de Natal. Não traz. Não traz não. Mas não tem como, ele virar. E virar com aquele refrigerante sem marca, ruim. Mamão pegou ele.
Vem com aquele refrigerante que a língua fica rosa, azul. Você toma um copo daquele refrigerante, é 5 anos a menos de vida. Ele traz. Ele traz. E você tem que fazer aquela cara de pastel, por amor de Jesus, e receber aquele abençoado. O abençoado. Agora na igreja, chegou um pouquinho, espremeu, você já quer sair. Não quero mais liderar. Pensa numa bobagem, queridos, pensa numa bobagem. Pastor, vou dar um tempo de liderança para cuidar das minhas coisas. Tem gente até hoje perdido em meio dessas coisas. A maior proteção, igreja, é na frente da batalha. É na linha de frente que a gente ajuda a cortar a cabeça de gigante. Quem fica atrás só escuta a notícia. Elias chegou perto e lançou sua capa sobre ele. Lembra, Paulo? Timóteo, 19 anos. Lembre-se do que foi derramado sobre a sua vida com imposição de mãos. Lembre-se das profecias proferidas a seu respeito, Timóteo. Com 19 anos, a unção compartilhada o empoderou para liderar quem liderava. É forte demais. Aleluia! Aleluia! Davi adolescente. Timóteo, 19 anos, 20 anos. Jesus com 12 ensinando todo mundo. Aleluia! Vamos acreditar na nova geração. Gente, eu fiquei tão feliz que eu estava com eles naquele culto. Aquilo ali que é um Red Bull. Eu já estava... Alguém levou o microfone para mim e pastor, você não vai falar não? Não vou, estou aqui. Recebendo. Não existe, né? Vocês já aprenderam aqui. Não existe Espírito Santo Júnior. Nos últimos dias os filhos profetizarão. Os jovens terão? E os velhos? Aleluia! Os velhos, tipo o mestre Oda. Sai de um vai para o outro. Gente, você vê cabelinho branco aí que reclama o dia inteiro. Você, cabelinho branco, eu me incluo. A gente de pé, enraizado em Jesus, a gente é a esperança deles. Nesse sentido. Eles olham para a gente e dizem assim, olha como eles estão bem. Nós não vamos surtar não, Nadinha, em nome de Jesus. Porque cada hora inventa uma doença para pastor. Eu não quero isso. Não quero. Não quero isso não. Tem muito pastor doente por falta de secreto também. Porque tem coisas que só o secreto pode fazer. Mas tem, fisiologicamente, pastores doentes, tudo bem? Eu respeito, mas, gente, em nome de Jesus, a gente não pode parar. Você como papai e mamãe, vocês não podem parar. Minha filha vai casar agora, pessoal. Pastor, como é que vai ser a síndrome do ninho vazio? Eu estou bem demais. Falei pro menino que vai casar com essa segunda, ó, você escolheu a mais cara, hein? O problema é seu, vai com Deus. Maravilhosa, mas é mais cara. E eu sei que eles já têm o necessário para avançar. Mas quando eles olharem para nós, eu e a mãe delas, agora os genros, eles precisarão ver gente em pé, que inspira. E de vez em quando, lá no outro lado do mundo, vão ligar para receber um compartilhamento de unção. Aleluia! Uma palavra de afirmação, uma profecia, uma senha. Aleluia! Aleluia! Estou imaginando os meus netos já, Nadine. Gente, um fala pro outro, vamos lá na casa do vô, ele é doido. Aleluia! Cadê o vô? Aí tem a musicona lá do Cirilo, poderoso. E eu tô lá chapado. Ó, o vô tá lá, labacá, isso.
que a próxima geração deve receber é uma fome e sede por Deus. Aleluia! Não vai ter ninguém frio, não. Aleluia! Outra coisa, para que você dê continuidade, indo para o final aqui, coopere na cura das famílias. Não tem destino se a gente não resolver a nossa história de formação com os nossos familiares. Não tem. Eliseu foi escolhido também, porque tinha laços familiares restaurados. O Red Hunter do céu escolheu o currículo dele, porque ele tinha resolvido em casa. Então ele recebeu 2 envios, da família dele e depois do próprio pai espiritual, Elias. Nosso sonho de consumo, que depender de nós, são esses 2 envios. Mas se não aconteceu, envio da família, a igreja completa. Deixa-me despedir-me do meu pai e da minha mãe. Mas aqui é forte no texto. Deixa-me dar um beijo de despedida. Aleluia. Ele tinha intimidade relacional. Por isso que nós devemos investir na cura das famílias. Porque senão, essa lacuna impedirá o avivamento. Essa lacuna geracional vai influenciar a igreja. E é só na conversão dos pais e filhos. Tanto pais e filhos, no sentido familiar, quanto a questão espiritual. Entende? Quem entende isso? Outro princípio, para a continuidade, multiplica os aprendizes. Eliseu voltou e tornou-se auxiliar de Elias. Uma igreja não deveria medir o seu sucesso só com o placar da quantidade de líderes. Mas tem um outro placar mais importante. O placar do número de aprendizes. Que a continuidade está aí. Outro princípio para a continuidade. Quebra a influência de Mamon. Eliseu voltou, matou os bois e queimou o equipamento. Ele pensou assim: se Elias vive do céu, eu vou viver também. Ele quebra aquela influência, ele era um empreendedor. Ele precisava aprender a viver do céu. O ministério também é empreender. Tem os princípios todos ali. Mas ele precisava ter fé na provisão de Deus. Eu sempre associo um mover de Deus legítimo com corações rendidos ao Senhor nessa área, na área financeira. E, por fim, construa um legado. Já em 2 Reis 2, 19, 22, Eliseu já em ação, purificou as águas, que eram águas impuras. A Bíblia diz que eram águas inférteis. E ele fez um ato profético lá. E curou. E mudou a realidade daquelas pessoas, purificando a água. Você sabe, né, que Eliseu, ele fez pelo menos 2 vezes mais que o seu antecessor. Então, a Bíblia é um livro geracional. Legado não é conteúdo, tem a ver com filhos espirituais. Quando o bastão muda de mãos, 2 Reis 2:12, meu pai, tu eras como os carros e os cavaleiros de Israel. O reino não avança apenas com dons, mas com pais passando o bastão para filhos que continuarão correndo a corrida até que a terra se torne um ambiente de bênção e não de maldição. Começando com a sua
realidade. Eu sempre digo que, às vezes, a gente não entende a intensidade de alguém que foi restaurado nessa área familiar, porque ele passa a ter uma avidez para construir relacionamentos saudáveis. E ele ama intencionalmente, com muita força. Eu digo que um ex-órfão passa a ser um adorador extravagante, um discípulo legítimo, alguém que passa a ser referência. Eu queria que você ficasse em pé. Você recebe essa palavra no seu coração? Eu queria que você ficasse em pé. Eu quero orar por você nesse momento. Quero te abençoar. Quero pedir para o Caio, traz aqui na frente uma criança, um junior, um adolescente, um jovem, um adulto e um cabecinha branca. Traz aqui, por favor. Nós vamos fazer um símbolo aqui profético desse elo geracional. Mas eu queria que você, enquanto isso, fechasse os seus olhos. E eu quero pedir-te, feche os seus olhos. Não vai demorar, querido. Não perca esse final aqui, tá? Tem esse complemento aqui, para Deus consolidar algo no nosso coração. Não perca esse final. Feche os seus olhos e pergunte para o Espírito Santo o que Ele está ministrando no seu coração sobre essa questão da orfandade e da filiação. Infelizmente, os laços familiares se rompem. Em muitos contextos, machucam e ferem. Com seus olhos fechados, comece a, se você quiser, com os olhos fechados, comece a orar. Fala: Senhor, sonda o meu coração. Senhor, cura o meu coração. Se você se enche de sentimentos como autocomiseração, medo, mentalidade de miséria, pressentimento de fracasso, mania de perseguição, vai colocando isso diante do Senhor. Isso é orfandade. Isso vai impedir você continuar. Isso vai impedir você de receber para repartir. Isso vai bloquear o que Deus está derramando. Você não vai conseguir abraçar isso completamente. Se você um dia foi um líder e agora não é mais, ficou ferido, coloque diante do Senhor. Coloque diante do Senhor. Você será um catalisador de continuidade dos planos de Deus para a terra. Por onde você passar, você será um catalisador ao renovo do céu sobre a sua vida. Nessa noite, aquilo que foi limitador no seu sobrenome não define o seu destino. Eu estou aqui profeticamente declarando a oração de Jesus: rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a seara. Através do elo geracional haverá uma continuidade dos planos de Deus na terra. Bem-vindo a essa grande aventura chamada Reino de Deus. Ei,
Se depender dessa igreja, a volta de Jesus será apressada. Você não é um coitado. Você não é um acidente. Você é um filho amado. Você é uma flecha na aljava. Você é uma flecha na aljava. Você tem valor. E em Jesus tem o necessário para ser tudo o que o Pai sonhou. Enviado por meio de uma igreja família, enraizado, fazendo parte de uma mesa. Ei, aleluia, aleluia. Isso, peraí. Cadê o Caio? Vai passando. Quando nós vamos orar aqui, pode tirar aqui o púlpito, pode tirar. O Caio vai fazer assim, na sequência, vai lá atrás, vai passando. Pode passar, pode colocar na horizontal, profetizando que o bastão continuará sendo passado. Ei, nesta noite, filhos pródigos que estão lá fora estão sendo buscados. Deus tem algo especial, mas seu coração não pode ter nenhum nível de orfandade. Você não compete, você não rivaliza, você não sabota, você não compara. Você tem as digitais de Deus. Olha só, de geração em geração, o mover de Deus não cessará. Não cessará. A sua mesa ganha o nome avivamento, porque a conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, celebra a bênção da presença e ativa o que cada um carrega. Isso é avivamento. Oh, aleluia. Não haverá mais competição nas casas. Eu vejo cônjuges, um profetizando na vida do outro, liberando o outro. Eu vejo filhos profetizando na vida dos seus pais, abençoando seus pais, pais abençoando seus filhos, netos abençoando os avós, você abençoando seus irmãos, seus pais. Senhor, nessa noite nós profetizamos, Pai, que não haverá lacuna geracional. Pai, em nome de Jesus, nos leve ao nível que o Senhor deseja para nós, para que possamos inspirar as gerações. Traga honra ao nosso coração. Nós celebramos o que os nossos antecessores fizeram, mas agora o bastão está em nossa mão, e nós vamos passar para as próximas gerações. Ramalaka lamanassa, eriakinimanai ketubacassa. Vai recebendo mais o poder de Deus, vai recebendo a cura que falta, vai recebendo uma ativação do céu. Chegou a sua vez de correr o trecho. Vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, vai correndo, vai correndo, vai correndo.
Entregue-se totalmente a Ele. Nem mais sonais. Entregue-se totalmente a Ele. Receba forças, receba renovo, receba fé, receba amor, receba resiliência. Permaneça, enraize, seja filho. Ei! Seja imunizado contra qualquer nível de orfandade. Rabacai não ras. O sangue de Jesus está sobre a sua vida. Não mais sonha na sarrai. Oiarás. Nenhuma voz do inferno influenciará você. Chearai que nós. Merraiou. Kineaço. Te calabacas. Aleluia. Ei, eu vou começar nessa noite. O que eu vou fazer a partir de hoje em todas as igrejas que eu for ministrar, eu vou começar isso aí. Quero orar, não interessa, você pode ser os pastores de vocês aqui, a maioria, tudo bivocacionado. Bivocacionado é ter outra profissão e ser pastor. Mas em nome de Jesus, você quer se entregar a um chamado pastoral, de adolescente até 25 anos, homem ou mulher, meu Deus, vem aqui na frente. Quero orar por você. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente, chega aqui. Vem, pode vir. Pode vir. Vem com seu coração aberto. Pode chegar aqui. Pode chegar aqui, pode chegar aqui. Pode chegar aqui. Vem, pode vir. Pode vir, pode vir. Isso, vem. Já começa a orar, vem. E a igreja vai orando. E a igreja vai compartilhando unção. E a igreja vai abençoando. Chega aqui, pode vir. Sonecas. Vem, chega aqui, ó. Aqui, ó. Costa aqui. Ei, encosta no altar. Vem nova geração. Ei, vem flechas. Ei, vem avivalistas. Vem apóstolos, evangelistas, pastores, profetas. Ei, vem receber um selo. Vem receber uma marca. Deixa o seu coração ser circuncidado. Robacala marraça. Ei, tchonacalas. Aleluia. Queria que os pastores viessem aqui orar juntamente comigo. Todos os pastores que conseguirem chegar aqui na plataforma. Vamos orar. Vamos compartilhar a unção. A unção que estava em Timóteo está aqui. Onde tem Paulo, tem Timóteo. Onde tem a unção de Paulo, a unção que libera, tem Timóteo. Tem mais chegando aí, ó. Aleluia. Meu Deus. Impõe as suas mãos, vamos orar por eles. Se quiser tocar, se quiser, vamos, por favor, me ajude nisso. Senhor, quem disse que a geração Z não quer nada com nada? Isso é uma mentira. O que acontece é que eles estão sendo perseguidos pelo diabo, porque ele está desesperado, porque os seus dias estão contados. Mas há um chamamento, há um comissionamento, há uma unção de destino sendo liberada. Ei! A capa está sendo compartilhada. Liberamos
ministérios incendiados pelo poder do Espírito Santo. Jovens, vejam, comecem a ver o destino de vocês. Comece a ver o destino de vocês. Carregadores da arca, Shoganasa, avivalistas, Goiasumana, Rabacalabachoiaras, Eianuia, que mais? Beiaturicala calabacas. Recebam o compartilhamento de unção que impulsionará o destino. Foi Arai, Quenoa, Rabacala Marraça. Você é uma flecha incendiada, porque o arco dessa casa é de fogo. Flecha incendiada. O seu QI está sendo aumentado agora. O seu QI está sendo aumentado. Eu vejo o sangue de Jesus encharcando o seu cérebro. Rabacai, Mehai, mas que não Yarai, Oyaracalas. Você recebe um novo nível no seu intelecto para voar nas asas do Espírito. O céu vai patrocinar o seu destino. Eu vejo a prosperidade chegando. Ramanai. Ei, Deus está separando investidores que irão investir na próxima geração. Ei, tem muita gente na igreja buscando destino para os seus recursos. Olha aí, olha aí, olha aí, foi Arai, olha aí, vamos patrocinar destinos. Vamos pagar o futuro. Chacalabana, Libacai, Mihai, sou. Receba a nova geração.
dando boas-vindas para o inédito. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas o Espírito revelou e revelará. Peça a paternidade de Deus curar a sua mesa, curar a sua mesa. Quem sentar na sua mesa será restaurado em qualquer nível de orfandade. Onde você estiver, o amor do Pai será derramado. Curas acontecerão. Vecinos serão ativados. Qualquer nível de paralisia referente à orfandade não tem mais poder sobre a sua vida. Por onde você entrar e passar, o reino se expandirá. Você está redefinindo as suas prioridades a partir de hoje. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar, 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 em primeiro lugar. Não é para ser pesado para ninguém. Se cada um assumir o seu protagonismo, se cada um assumir a sua identidade, se cada um permitir-se ser ativado no que carrega, não será pesado para ninguém. E acontecerá uma multiplicação exponencial. Ei, quero profetizar sobre essa igreja. Eu vejo, ninguém aqui precisa disso, mas a partir de hoje eu sinto no meu espírito. Se fizer sentido, glória a Deus, se não, descarte. O que está sendo construído aqui há anos, não parede, você será divulgado e reconhecido nas nações. Eu vejo gente de vários países vindo visitar este lugar. Tem muito forte no meu coração que esta igreja, ela faz parte, como se fosse um tour do avivamento nessa nação. Vai passar por aqui também, só orar aqui. Leia Sunalai, Pai Grosso. Leia Sunalai, Panas. Leia Kirimanes. Então, se posicione, porque o melhor não passou, o melhor está à nossa frente. Se posicione. Seja um continuador. Arrebacaço, neas.
Faça uma oração de um renovo de aliança sobre esta casa, sobre essa família espiritual. Se alguma coisa faltava ainda para você ter essa aliança, resolva agora no seu coração diante do Senhor. Faça essa oração em nome de Jesus. Glória a Deus.